Muito bem, vamos lá então para a palavra de hoje. E o que eu quero compartilhar com você hoje é deixando o legado nas gerações. Queridos, nós estamos vivendo um tempo bastante desafiador em relação às gerações. Nós temos aqui casamentos com pessoas com gerações diferentes. Nós temos pais e filhos com gerações diferentes. Nós temos avós, netos, filhos com gerações diferentes. E hoje eu quero falar com você sobre as gerações. E nessa palavra sobre as gerações, a gente vai ver como é que a gente se comunica nesse meio de diferentes gerações. Essa primeira parte da palavra é uma palavra instrutiva. Então você precisa prestar bastante atenção, porque a gente vai falar sobre algumas informações que você precisa ter. Por causa da falta de internet, pode ser que a gente não tenha o retorno para você de todos os slides, mas se você puder, pega rapidinho uma caneta, um papel, alguém aí que esteja assistindo na sua casa, pega uma caneta, pega um papel, para você anotar, para você ter essas informações, porque hoje à noite a gente vai aprender a como se comunicar entre as gerações. Como é que você, avô, comunica com seu neto? Como é que você, pai da geração X, Y, ou Baby Boomers, como é que você vai se comunicar com as próximas gerações? Então essa primeira parte da palavra, você precisa ter uma caneta e um papel, para que você então anote e você entenda como é que onde você está na geração e como você se comunica com a próxima geração. Ok? A primeira coisa que eu quero falar para você, a primeira geração que eu quero falar para você nessa noite, é a geração dos veteranos ou tradicionais. Veteranos ou tradicionais. As datas que eu vou colocar aqui para você, elas não são datas fechadas, pode ser que varie aqui, 1 ou 2, 3 anos para lá, ou 2 ou 3 anos para cá, mas o importante é a gente saber que no contexto, mais ou menos nesse período, é chamado então a geração dos veteranos ou tradicionais. Essa geração é a geração nascida entre 1922 a 1945. 1922 a 45, essa é a geração dos veteranos. Opa, os caras são bons mesmo. Volta uma tela aí, essa tela vai aparecer para todo mundo também, a primeira. Isso, essa tela aparece para todo mundo? Não? Ok. Aqui a gente colocou uma tela bem interessante, que é uma máquina de datilografia e um iPad em cima. Muitas crianças não sabem o que é essa parte de baixo aqui da tela. Muita gente não entende o que é isso aqui. O Theo, quando ele viu uma máquina de datilografia, ele perguntou para mim o seguinte: pai, que legal aquele negócio, né? É uma impressora que você já digita e o papel já sai na hora. É muita tecnologia. Eu falei, você não sabe como. É mais tecnológico que o computador. E muita gente, até pouco tempo, não sabia o que era essa outra coisa de cima, que é um iPad. Porque as gerações, os tempos são diferentes, as tecnologias são diferentes. Para aqueles que vão me entender agora, ASDFG. Você entendeu? Teve gente rindo aqui. Quem riu tem mais de 20 anos. Com certeza você tem mais de 20 anos. E você que não entendeu a minha fala do ASDFG, pergunta para o seu pai, pergunta para sua mãe, que certamente ele sabe do que a gente está falando aqui. Mas vamos lá, os veteranos ou os tradicionais de 1922 a 1945, eu quero falar um pouco com você sobre o contexto que esses caras viveram. Esses caras viveram a crise de 29, a quebra da Bolsa de Nova York. Esses caras viveram a era Getúlio Vargas, esses caras viveram guerra mundial. E aí nesse contexto da primeira grande guerra e a crise de 29, trouxe para esses caras o ideal deles. Passa a próxima para mim, por favor, Insight. O contexto de vida deles era a primeira guerra e o ideal de vida deles era a reconstrução de um mundo. O mundo havia se destruído por causa da guerra. A crise de 29 afeta todos os países do mundo, porque a Bolsa de Nova York, que era a principal bolsa na época, quebra. E aí a economia mundial vai como um efeito dominó, se destruindo. E esses caras olham o ideal de vida deles como uma reconstrução do mundo. E o trabalho nada mais é do que uma sobrevivência. O trabalho para esses caras é algo assim: eu preciso trabalhar porque eu preciso sobreviver. Eu preciso trabalhar porque a sobrevivência é o que me move. Se eu não trabalhar, eu morro.
E o trabalho numa empresa, para alguém da geração dos veteranos ou tradicionais, é 40 anos ou mais. O cara começa trabalhando numa empresa e se aposenta na mesma empresa em que ele começou a trabalhar, talvez como office boy. Esse era o ideal de vida, essa era a forma de... E o tempo numa empresa já não é mais do que 40 anos. Esses caras já caem um pouco aí, é entre 30 e 40 anos que esses caras vão trabalhar numa mesma empresa. Daí a gente tem as gerações e o conflito, porque isso acaba se refletindo na igreja, isso acaba se refletindo a fidelidade a algumas coisas. Aquele primeiro camarada, o veterano, ele nasceu e morreu numa mesma empresa, mas ele nasceu e morreu também comprando na mesma loja, ele nasceu e morreu comprando os mesmos produtos, nos mesmos lugares, dificuldade de mudança, dificuldade de aceitação de novos produtos. O baby boomer, ele também tem de 30 a 40 anos, mas a característica dele já começa a talvez partir para um novo. Mas nós temos uma terceira geração nessa noite, que é a geração X. A geração X, e agora eu vou revelar a minha idade, eu tenho mais de 20, você deve ter desconfiado disso. E a minha geração é a geração X, mais ou menos de 65 até 79. Como você pode ver, a gente já começa a interagir com Atari. Se você sabe o que é essa palavra, você é dessa geração. Um monte de gente aqui falando assim, não conheço não, tá bom. Você começa a perceber o IG, a internet de escada. Essa galera lidou com um barulhinho que fazia assim, ó. E conectava a partir da meia-noite até 6 da manhã, porque só contava um pulso do telefone. Se você não está entendendo o que eu estou falando, pergunta para o seu pai, que ele sabe o que é. Essa geração X, o contexto mundial, o que está acontecendo com essa geração X? Eles são filhos do movimento hippie. É o que está acontecendo naquele momento do mundo, um movimento de rebeldia contra os pais, um movimento em que a liberdade era pregada, um movimento em que havia um rompimento com o que estava no passado. É um movimento em que os camaradas pregavam a paz, o amor, a liberdade. Eu faço o que eu quero da minha vida, eu faço o que eu quero com o meu corpo, eu faço o que eu quero da minha vida. Esse é o contexto da geração X. E sabe qual é o ideal de vida desses caras? É lutar pela paz e lutar pela liberdade. Porque os seus pais foram para a guerra. Os seus pais, os seus avós enfrentaram um mundo destruído. E agora, o que esses caras querem construir é: me dá minha liberdade. Eu quero fazer aquilo que eu quero fazer. Eu vou fazer o que der na minha telha. O trabalho não é mais sobrevivência. O trabalho não é mais a razão de viver. Agora o trabalho, já que eu sou livre, o meu trabalho paga as minhas contas. Eu compro, eu pago e está tudo certo. E ninguém tem nada a ver comigo.
Ninguém paga as minhas contas, sou eu. Você já viu a frase que a gente repete às vezes? Eu faço mesmo. Quem paga as minhas contas? Sou eu. Certamente um cara que fala isso, ele é da geração X. O tempo numa empresa, olha que interessante, gente. Se na geração passada, nos baby boomers, os caras ficavam de 30 a 40 anos numa empresa, agora você tem a geração X que é de 10 a 15 anos. Você reduz 15 anos, metade. Os caras agora estão o seguinte: mano, eu vou trabalhar aqui, se aqui não está legal, se aqui não me dá liberdade, se aqui me prende, se aqui não é o que eu quero fazer, eu vou para outra. Eu fico uma média de 15 anos nessa empresa, enquanto essa empresa bem servir. Se não der para eu pagar minhas contas nessa empresa, eu vou para outra. Porque eu quero a minha liberdade. Porque quem paga as minhas contas sou eu. Certamente isso também reflete na vida como um todo. E o que eu quero mostrar para você nessa noite, mostrando a diferença dessas gerações, é como funciona a cabeça de cada um. E aqui eu não quero fazer nenhum juízo de valor, dizendo, olha, essa aqui geração é melhor do que essa aqui. Não, a ideia é, você que já se identificou nos veteranos, você que já se identificou nos baby boomers, você que já se identificou, você precisa de alguma forma entender que tem pessoas na sua casa que fazem parte de uma outra geração que não é a sua geração. E independente de como essa geração pensa, você tem que entender como é que você se comporta, como é que você reage, como é que você se comunica com essa nova geração. E aí nós vemos a geração Y. E lá em casa somos 3 gerações. Eu sou X, Suzane é Y. Obrigado, Davi. Eu sou geração X, Suzane é Y, e o Theo daqui a pouco você vai saber qual ele é. Geração Y de 1980 mais ou menos, até 1995. E essa galera já não tem mais somente a internet de escada. Essa galera já começa a viver um pouco da banda larga, mas não só a banda larga. Eles começam a ter telefones que acessam a internet. Ainda não eram chamados de smartphone, mas já tinham algum tipo de internet no telefone. Já começa a aparecer o celular, já começa a aparecer notebook. A galera já começa a ter um pouco mais de conectividade. Eu lembro que um dia o Theo virou para mim, querendo ganhar um celular bem mais cedo, virou para mim e falou assim, pai, então diz para mim aí, com quantos anos você teve o seu primeiro celular? E eu disse, filho, você vai ficar tão triste, tão decepcionado quando você souber. Porque na cabeça dele eu tinha ganhado meu primeiro celular com 9 para 10 anos. E quando eu disse que foi de 23 para 24 anos, até a Suzane olhou para mim e falou assim, mas eu tinha 15. Gerações que começam a ter contato com coisas novas muito tarde, e com pessoas que já têm aquilo um pouco mais cedo. Eu me lembro do meu primeiro PC. Se você não sabe o que é PC, pergunta para o seu pai, ele teve um. Meu primeiro PC foi com 24 para 25 anos. E eu me lembro que o meu monitor era de 15 polegadas. E o meu HD era de 100 GB. 100 mega, não era 100 GB não, era 100 mega. 100 GB é agora. 48 Pentium 486. Tinha o 386 e depois o 486. Você não está entendendo nada, né? Tá tranquilo, vou chegar na sua geração e seu pai não vai entender nada que eu vou falar também daqui a pouco. Na geração Y você tem a revolução tecnológica. Os caras adolescentes já começam a ter acesso à internet, a celular. Todo mundo já começa a ter uma conectividade muito maior. E aí os ideais de vida dele já começam a pensar em coisas do tipo, eu quero morar fora do país, eu quero ter acesso a outras coisas. Surge um negócio chamado Google. E aí quem era da geração antiga que procurava no KD.com, começa a entrar numa geração Google. Globalização, diversidade, e agora o trabalho para ele já não significa nem sobrevivência, nem pagar conta, nem ideal de mudar o mundo, agora é satisfazer o desejo de consumo.
A geração Y tem a seguinte característica: enquanto me bem servir e eu conseguir comprar o que eu quero, agora eu não estou pagando conta, agora eu já paguei as minhas contas, mas agora eu quero ter meu carro, agora eu quero ter minha casa, agora eu quero ter um smartphone, agora eu quero ter meu computador, agora eu quero ter, e quanto mais esse cara quer ter, mais ele trabalha. Só que, olha que interessante, enquanto os veteranos tinham 40 anos de empresa ou mais, os baby boomers tinham de 30 a 40, a geração X, que é a minha, tinha de 10 a 15, esses caras agora trabalham de 4 a 6 anos numa empresa, sabe por quê? Porque se não me der o dinheiro que eu quero, eu vou para a concorrência. Não tem problema, não tem o menor problema. O cara que é baby boomer, o cara que é veterano, olha para uma geração Y que muda de emprego como quem muda de camisa, olha para esse cara e diz: mas isso é uma falta de ética. E tem gente concordando comigo agora. E o cara da geração Y está assim: falta de ética é o cara não me pagar o quanto que eu mereço. Não quero aqui colocar qual geração é melhor do que a outra, mas o que eu quero dizer para você é a seguinte: como é que pensa? Como é que olha o mundo? Como é que o seu filho da geração Y te vê, geração X, geração baby boomer, geração veterano? Mas de 95 até 2010, a gente tem a geração chamada geração Z. Essa galera, entrando no mercado de trabalho, o contexto deles, interatividade digital. Esses caras, muitos deles, talvez não tenham nascido já com um smartphone, mas muito novo já tiveram acesso ao smartphone. Essa galera da geração Z já sabe mexer num negócio que você aprendeu por causa da quarentena. Um negócio chamado TikTok. Que agora virou modinha. Por causa da quarentena está todo mundo fazendo lá. Me diz seu nome, sua idade. Você está aprendendo. O menino da geração Z já sabe como faz tempo. Ele já sabe como faz, ele já sabe como explodir dos vídeos no TikTok. Ele sabe quais são os TikToks que tem que fazer. Ele já sabe fazer isso aqui, ó. Não sei fazer, o Theo sabe. Se você não está entendendo o que eu estou falando, pergunta para o seu filho. Ele sabe te explicar o que é TikTok e o que eu estou fazendo, as palhaçadas que eu estou fazendo aqui. Essa galera do contexto da interatividade digital, da geração Z, o ideal de vida deles é empreendedorismo. Eles são os criadores da internet, eles pensam fora da caixa. Tem um livro que eu li recentemente chamado Gestão do Amanhã. Ele diz o seguinte: o seu filho vai ter um trabalho dessa geração Z aqui, ele vai ser, a profissão dele vai ser algo que ainda não existe. Sabe a ideia de, não, você tem que ser um advogado, ou você tem que ser um professor, ou você tem que ser um diretor, ou você tem que ser seja lá o que for. Gente, fala comigo sério aqui. Há 10 anos, há 5 anos, talvez há menos, você sabia que existia a profissão de youtuber? Esse negócio não existia. E assim como o youtuber foi criado como profissão, daqui a pouco vão ter profissões que eu não sei ainda o que é, e você não sabe o que é. Mas os nossos filhos, os nossos netos vão ter essa coisa, sabe por quê? Porque para eles é muito óbvio. Para muita gente dessa geração Z, eu estou aqui falando demais. Tá chato. Que hora que vai vir um vídeo engraçado no meio desse culto? Pastor, eu não sei como é que vai ser. Mas para a gente ministrar para essas novas gerações, a gente vai ter que transmitir pelo TikTok. E talvez fazendo assim, ó, leia agora Romanos 26, 32. Esse pode ir pro TikTok, depois você me dá só esse pedaço para botar no meu TikTok, beleza? Eu não sei como é que vai ser, mas a gente a gente tá criando uns monstros, gente. A verdade é essa. A gente não consegue mais interagir com a interatividade desses caras. O tempo de empresa, aliás, o trabalho para esses caras é uma forma de ser desafiado. Não tem a ver mais com grana, não tem a ver mais com reconstrução de mundo, não tem a ver mais com ideal de vida. Agora é assim, eu estou desafiado nesse trabalho, eu fico. Se esse trabalho me paga muito bem, mas eu estou entediado, uma geração que não sabe lidar com o tédio, uma geração que não sabe lidar com aquilo que é muito repetitivo. Elton, você já falou isso, não precisa falar de novo, eu já entendi. É assim que essa galera pensa, porque é tudo muito acelerado, é tudo muito rápido, é tudo muito. E o tempo em uma empresa, pasmem, é de 1 a 3 anos. Se ele tinha uma fidelidade religiosa no sentido de igreja,
esse cara não tem mais. Se ele tinha uma fidelidade ao trabalho, já foi. Se você, pai e mãe, quer que esse cara participe de uma reunião de família, sinto te informar, isso não faz mais parte da mentalidade deles. Quero voltar ao que eu já disse. Eu não estou fazendo juízo de valor, eu estou fazendo uma análise da cabeça. O que nós temos que fazer, e é por isso que nós estamos pregando essa palavra hoje, é como é que a gente faz para interagir com todas essas diferenças. Você que é veterano, você que é baby boomer, você que é X. Uma coisa que essa galera Z e Y e a próxima geração não entende. Você vai agora, filho que está aí, vai ter que perguntar para o seu pai o que significa isso. Hierarquia. Essa galera não tem ideia do que é isso. Sabe por que não? Imagina o seguinte: se eu sou o gerente numa empresa, e tem aqui o diretor da empresa, e o diretor máximo da empresa, o abaixo de mim tem contato com ele, seja pelo TikTok, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, seja por onde for, você acha que ele vai perder tempo falando com você, gerente? Esses caras não têm ideia do que é hierarquia. A conectividade agora é horizontal, não tem mais a conectividade vertical. Por isso que muitas vezes, pai e mãe, você está tentando brigar com seus filhos adolescentes, você está tentando, me respeita que eu sou o seu pai. Na cabeça dele é assim. Como assim? A última geração catalogada é a chamada geração alfa. Geração do Theo, geração da galera de... Porque a gente tem aí de 2010 para cá. Então é a geração que está com 10 anos, de 10 para baixo. Essa galera é chamada geração alfa, ou geração touch. É a geração, eles são os nativos digitais. São esses caras que você ouve perguntas do tipo, como é que você fazia na sua infância sem internet? São esses caras que vão chegar para você e falar assim, pai, eu vi esses dias uma palavra chamada cheque. O que é isso? São esses caras que vão dizer para você o seguinte, como é que era no seu mundo sem TikTok? Pai, mãe, como é que era no seu mundo sem internet? Porque eu não consigo conceber um mundo que não consigo. Esses dias o Theo virou para mim e falou assim, pai, eu quero jogar no videogame com os meus amigos. E eu disse, filho, esse videogame não conecta à internet. Ele olhou para mim e falou assim, como? Eu falei, esse videogame não conecta à internet. Ele falou, mas não é só ligar o videogame que eu jogo com os meus amigos? Não, filho, existe toda uma tecnologia por trás disso. Os meninos da Insight sabem isso muito mais do que qualquer um agora, né? Porque hoje fizeram o troço funcionar da noite para o dia. Não, de um minuto para o outro, na verdade. Essa galera não consegue entender. Essa galera não consegue entender um mundo sem internet. Essa galera não consegue entender que existe vida fora disso. E um detalhe, a grande maioria é filho único. A grande maioria não sabe se relacionar sem ser uma relação virtual. Na live de sexta-feira a gente estava conversando com os homens sobre isso, em que muitas crianças dessas, até 10, 11, 12 anos, para eles a quarentena não está fazendo a menor diferença, porque eles estão conectados, eles estão jogando Roblox, eles estão jogando Minecraft, eles estão jogando PKXD, eles estão... você não está entendendo, né, pai? Pergunta para o seu filho, ele vai te falar o que é isso. Os caras estão conectados o tempo todo. O Theo joga Free Fire com os amigos dele lá de São Paulo. O Theo joga PKXD com os amiguinhos da rua. O Theo joga ainda não Minecraft porque não tem a idade para ele, eu não permiti que ele baixasse, mas ele está doido para falar, pai, eu já sei até quanto é que custa, pai, custa R$29 por mês. Baixa, por favor. O trabalho para esses caras não é mais nem pagar conta, nem sobreviver, nem desafio. Agora o trabalho é uma forma de se divertir. Esses caras querem produzir algo que os dê entretenimento e ainda assim os pague. São essa galera, eu sei que muita gente não gostava de fazer tarefa quando tinha, mas essa galera odeia mais ainda, porque fazer tarefa não é algo maneiro, não é algo divertido, não é algo que dá entretenimento, não é algo que satisfaz a vontade dele de ser feliz. Lidar com a parte chata da vida é muito difícil para essa geração.
O trabalho para eles é uma forma de se divertir. E o tempo em empresa? Que empresa? Esses caras já não concebem mais. Obviamente é uma galera de 10 anos, eles não têm ideia ainda de como é trabalhar numa empresa. Mas pode perguntar para o seu filho, possivelmente, se você disser o que você quer ser quando ele crescer, quando você crescer, ele vai dizer qualquer coisa, menos o empregado da empresa tal. Elton, como é que a gente lida com essa confusão toda? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Se você está com pressa de terminar esse culto, sinto muito, eu só acabei a introdução. Calma, gente. Agora a geração alfa desesperou em casa. Tipo, mais quanto tempo esse cara vai falar? 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 1. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim o texto: portanto apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Versículo 2: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam como por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o supremo pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Versículo 5: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Versículo 6: portanto, humilhem-se diante da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Versículo 8: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará forças, e porá sobre vocês firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Pai, nessa parte da palavra que a tua escritura foi lida, revela, Espírito Santo, agora o que a gente precisa fazer, e que cada um aqui que esteja ouvindo essa palavra entenda o seu papel diante desse desafio que nós temos como gerações dentro da nossa casa, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero falar rapidamente com você. A primeira coisa, no versículo 1, quando Pedro diz: portanto apelo para os presbíteros que há entre vocês. Eu quero dizer, nessa palavra presbítero, ele está falando para a qualidade das pessoas na igreja, mas eu quero falar com você que é pai, você que é responsável, você que tem o seu legado, você que tem pessoas que você cuida, seja seu filho, sua filha, seu sobrinho, sua sobrinha, seu neto, sua neta, alguém que está debaixo da sua autoridade. Eu quero dizer e apelar, assim como Pedro apela para esses presbíteros: liderem as pessoas que estão embaixo de você. Você tem que liderar como ele diz aqui, pelo exemplo. Você tem que dizer para ele, não só dizer para ele, mas você tem que fazer aquilo que você quer que ele faça, porque essa galera, principalmente das gerações mais novas, essa galera não consegue entender mais. Faz porque eu estou mandando. Eles não entendem isso. Você pode fazer, você pode tentar, você pode bater, você pode demonstrar sua autoridade, mas eles não conseguem conceber da maneira que nós concebemos. Elton, então como é que eu lido com isso? Você precisa ouvi-los, para que você os lidere da maneira em que eles sejam liderados, e não só castrados, e não só obrigados. Porque se eu e você começarmos a forçar demais os nossos filhos, sem a maneira certa, deixa eu dar um exemplo para você. Imagina que você vai fazer missões transculturais. O que é isso? Você é chamado por Deus para ir para o Japão, para ser missionário. Se você tivesse que ir para o Japão, adiantaria você chegar lá pregando para todo mundo em português? Adiantaria você chegar lá e falar tudo aquilo que você quer transmitir na língua original?
Certamente você passaria um tempo estudando a língua, estudando a cultura. Certamente você entenderia como é que funciona a cabeça do japonês, para que então você chegasse no Japão e você conseguisse se comunicar com eles. É essa a proposta que eu quero fazer para você nessa noite. Qual foi a última vez, pai, mãe, vô, vó, tio, tia, que você parou para ouvir o seu filho? Quando ele fala PKXD, quando ele fala TikTok, quando ele fala Minecraft, quando ele fala qualquer coisa. E você, tá bom, vai, não quero saber. Quando seu filho vira para você e fala, pai, quando eu crescer eu quero ser youtuber, para de palhaçada, menino, sai daí, vai fazer alguma coisa que preste. Qual foi a última vez que você parou para ouvir e entrar no mundo daqueles que não conseguem entender como é o seu mundo? Qual foi a última vez que você sentou e ouviu? Qual foi a última vez que você transpassou a cultura que era sua e você entrou na cultura dos seus filhos adolescentes? Enfim, liderem e cuidem daqueles que Deus te confiou para cuidar, de maneira que o legado é seu. Não transfira o legado para a escola, não transfira o legado para a igreja, não transfira o legado para o seu líder de célula, não transfira o legado para mais ninguém, para o governo, para seja quem for. Assuma a postura de líder na sua casa e lidere o seu rebanho. Assuma essa responsabilidade, querido. Em segundo lugar, e eu prometo que são só 3, quero falar para você, filho. Diz assim o versículo 5 desse capítulo 5: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Você, filho, você que tem alguém, quando eu falo filho, é você que tem alguém que exerce autoridade sobre você. Está na hora de você parar de bater beicinho, de bater portinha, de bater pezinho. Meu pai não me entende, meu pai não me ama, minha mãe não me ama. Para com essa palhaçada e começa a entender que Deus vai te abençoar conforme você obedecer. A pastora Viviane fala sempre isso aqui: a Bíblia funciona para quem funciona na Bíblia. Deus abençoa aquele que segue aquilo que a Bíblia está dizendo. E se você desonra pai e mãe, deixa eu falar um negócio para você. Preste atenção nisso. Nem todo jovem que morreu cedo desonrou pai e mãe. Mas todo jovem que desonra pai e mãe, esse morre cedo. Porque a Bíblia é muito clara quando ela diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias aqui na terra. Para de achar que você é o dono da verdade. Para de achar porque você conhece alguma coisa de tecnologia que seus pais, seus avós, seus tios não conhecem. Você é sabedor de todas as coisas. Você não é. Respeite o cabelo branco das pessoas que viveram e que souberam viver. Você está no começo da sua vida, então baixa a sua bola e começa a respeitar quem entende menos de português, quem entende menos de inglês, quem entende menos de internet, mas sabe muito mais de vida do que você. Está na hora de você baixar a sua crista, está na hora de você baixar a sua bola e você começar a entender que tem alguém que você precisa se sujeitar. Em nome de Jesus. Pai, para de cutucar o seu filho agora. A palavra é para ele, não é para você. Você já tomou a burdoada. Em terceiro e último lugar, no versículo 6 diz o seguinte: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. E o versículo 7 diz: lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. O pastor Leandro Coelho me mandou uma pesquisa nos Estados Unidos, dizendo que 70%, 40% dos jovens e adolescentes hoje, nos Estados Unidos, têm pensamentos suicidas, de insegurança, de não validação, tudo porque os pais estão se matando para dar o que não tiveram. Eu tenho medo dessa frase. Você não está entendendo, pastor? Eu tenho que dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Você só é o que você é, querido, porque você não teve o que você não teve. Porque se você tivesse, você não seria quem você é. Se você não entendeu isso, quando acabar essa live, você volta nessa frase e vê ela 10 vezes. A ânsia que a gente tem de dar tudo para os nossos filhos está tirando o que a gente mais deveria estar dando para os nossos filhos: atenção, validação, segurança.
Eu não falo de quantidade de tempo, eu falo de qualidade. Quantos de nós já fomos surpreendidos pelos nossos filhos quando ele está contando alguma coisa para a gente e a gente está no celular? E o filho diz assim: dá para largar só um pouquinho o celular e me dar atenção? Humilhem-se debaixo das mãos de Deus. Tanto pais como mães, como responsáveis, como filhos. Está na hora de nós nos humilharmos debaixo da mão de Deus, porque é Ele que vai mudar a nossa história, é Ele que vai nos dar sabedoria, é Ele que vai fazer com que nós entendamos o nosso papel como maridos, como mulheres, como filhos, como filhas, como sobrinhos, como avós. Está na hora da gente começar a se humilhar, a dizer: Deus é o Senhor que é o dono disso aqui. Querido filho, querida filha, que agora está ouvindo essa palavra e de repente está tendo pensamentos suicidas, pensamento de mortes, porque os seus pais não te dão a segurança, pare de culpá-los e comece a agradecer tudo que eles já fizeram por você. Está na hora da gente mudar esse negócio. Sabe por quê? Por causa do versículo 8, e eu quero que você veja na tela esse versículo. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Queridos, no anseio que a gente tem de trazer riqueza para dentro de casa, trazer o alimento para dentro de casa, muitas vezes nós estamos deixando de dar atenção, estamos deixando de dar a segurança que os nossos filhos precisam. E esse negócio aqui, que eu acredito que é de Deus, está sendo usado por Satanás para botar caraminhola na cabeça dos nossos filhos. Crianças estão tendo acesso a vídeos que não deveriam ter. Um dia desses, o Theo vendo um vídeo no YouTube, um vídeo que a gente tem total confiança para ele ver, porque a gente já assistiu e já sabe, um vídeo familiar. É um cara que mora nos Estados Unidos que filma a família dele. No meio do vídeo dele apareceu uma cena muito inocente de dois homens se beijando. Um vídeo que a gente confia, patrocinado por uma campanha que destrói valores e que entram de maneira subliminar. Tem adolescentes agora me ouvindo, pensando, sabe o quê? Eu sabia que esse pastor retrógrado ia falar sobre isso, porque pai e mãe estão colocando na cabeça dos seus filhos que toda forma de amor é válida para Deus. Cuidado com esse discurso. Se aproxime dos seus filhos, se humilhem debaixo da mão de Deus. Filhos, entendam que você só vai ganhar sua liberdade se você se sujeitar aos seus pais, porque nós temos a responsabilidade de fazer o legado, de transmitir o legado. E se você precisa, se preciso for, assista essa palavra 10 vezes, querido. Mas entenda como funciona a cabeça dos seus filhos. Se humilhe debaixo da mão de Deus. Entre no mundo deles. Filhos, entrem no mundo dos seus pais. Entendam como seus pais pensam. E está na hora de agora a gente entender que o nosso lar é a base que Deus nos deu para nós alcançarmos o mundo. É daqui que as coisas vão surgir. Então, em nome de Jesus, não deixe que Satanás destrua o relacionamento entre pais e filhos, maridos e esposas, avós e netos, tios, sobrinhos e todas as relações, porque Deus quer o nosso legado para seguir adiante. Amém?